Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando onde eu quero deixar uma mensagem de Deus no seu coração, aonde você vai ver aqui a luz da Escritura que o Deus que provê na sua vida hoje vai prover amanhã, vai prover a depois e Ele vai prover sempre. Ele nunca vai deixar te faltar. Porque eu sei que tem pessoas me ouvindo agora que está preocupada com o amanhã, está pensando que vai faltar. E eu ouvi lhes dizer da parte de Deus, não vai te faltar. Porque o Deus da providência, que proveu ontem, está provendo hoje, vai prover amanhã, vai prover sempre. Porque Ele sempre será Deus. Não tenhas medo, não vos preocupei. Deus não deixará te faltá-la. Pelo contrário, assim como Ele sempre proveu, Ele vai continuar provendo. Deixa eu lhe perguntar a você que está preocupado, porque eu sei que tem alguém me ouvindo que está preocupado agora. Você confia no cuidado de Deus? Porque se você confia, por que estás preocupado do outro lado? Livro do Êxodo 16:14 diz assim: E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante à escama, fina como a geada sobre a terra. Se você observou, a Escritura mencionou a palavra aqui deserto. Se refere ao povo que saiu do Egito, estava reclamando, murmurando diante de Moisés, e Deus viu tudo aquilo. E pela manhã ao amanhecer, a Bíblia diz que sobre a terra havia como geada. Parecia escama que estava sobre o deserto, com fartura, com sobra. No deserto, providência em forma de pão, parecia escama, só que era pão, como a Escritura vai mostrar aqui, e mais gelado ainda. Lá no deserto, você consegue imaginar a cena? O deserto estava forrado de providência, que parecia a neve do amanhecer, geladinho. E aí, quando o povo de Israel viu toda aquela providência que estava sobre o deserto, com fartura para todo mundo, com sobra para quem queria, ele disseram assim no versos 15: Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Era o pão, a providência divina que direto do céu no deserto foi enviado. Lá no deserto, Deus supriu aquele povo em cada detalhe, sem deixar que nada faltasse. Veja, no deserto não precisou de geladeira, não precisou de freezer. Era um pão, porém gelado, porque tinha que suprir e saciar o povo ao mesmo tempo. E como um Deus viu a necessidade e sabia que o povo precisava ter sua necessidade suprida e sua sede saciada, enviou o único alimento, o qual nesse um alimento tinha as duas funções de um alimento só. Ao mesmo tempo que supria, saciava por outro lado. Suprindo o povo no deserto em cada necessidade que eles tinham. Acha mesmo que Deus vai deixar te faltar? Acha mesmo que Deus não conhece a tua necessidade? Acha mesmo que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, não sabe quem é você? Não sabe do que você precisa? Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas acredite, se você crê na palavra profética, o Deus Todo-Poderoso ao qual me refiro, Ele vai fazer com que seu deserto floresça, no nome de Jesus Cristo. Diz assim no verso 16: Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gome por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Ou seja, um gome ou um cesto dava para uma tenda inteira e ainda sobrava. Mas é o que Moisés disse para eles a partir do 17: Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos, porque Moisés falou: pode colher à vontade, de acordo com a necessidade de vocês. O quanto vocês puderem comer, pode colher, mas com uma ressalva:
O que vocês escolherem, vocês têm que consumir tudo hoje. O que vocês escolher, não pode deixar para amanhã. Moisés estava dizendo assim, tá vendo toda essa providência? Amanhã vai ter tudo de novo. E é depois? De novo. De novo e de novo. Não te preocupa com amanhã. Amanhã não vai faltar. Amanhã Deus vai prover de novo. Deus vai suprir de novo. Amanhã vai ter providência de novo. Amanhã Deus fará com que de novo o deserto floresça. Tudo que você escolher, não importa a quantia, mas tudo que você escolher, vocês têm que consumir hoje. Porque amanhã vai ter toda essa providência de novo, de novo e de novo. Tem alguém que me ouve que está preocupado com amanhã, pensando que vai faltar. Não vai. O Deus que proveu ontem, está provendo hoje, vai prover amanhã e Ele vai prover sempre. Ele sabe quem é você. Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe do que você precisa e que dele você depende. Aqueles que vivem pela fé na dependência do Todo-Poderoso, Ele vai prover no dia a dia, vai suprindo, sem deixar que falte absolutamente nada. Se você não tiver medo, acredite você no que eu estou aqui dizendo da parte de Deus. O Deus que sempre provê na sua vida, Ele vai continuar provendo. Não precisa se preocupar com o dia de amanhã, viva hoje. Amanhã será outro dia. Viva o agora. Amanhã será uma nova história. E a providência de amanhã será maior do que a providência que hoje você está tendo. Foi o que Moisés falou para o povo. Assim os fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Ou seja, alguns colheram a mais, outros a menos. Porque Moisés ordenou. Vocês devem colher na medida do que vocês vão consumir. Nem colha menos e nem a mais, mas colha exatamente a quantia que vocês precisam. Ou seja, exatamente a quantia certa, foi o que Deus proveu na vida de cada um. A providência foi de acordo com a necessidade de cada um. Crê na palavra, olhe para mim, alguém que está precisando. Deus vai te enviar uma providência, que vai ser exatamente a quantia que você precisa. O Todo-Poderoso me trouxe aqui para te dizer, nessas próximas horas, Ele vai te dar uma providência na quantia certa de acordo com a tua necessidade. Exatamente a quantia que você precisa é o que vai ser enviado nas tuas mãos nas próximas horas, diz o Senhor dos Exércitos. A quantia que você precisa, não te preocupa. Até amanhã estará nas tuas mãos, diz o Senhor. Verso 18. Porém, medindo com o gome, não sobejava o que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer, ou seja, colheram cada um de acordo com a necessidade que eles tinham. E acredite, não faltou nem para esse e nem para aquele. Colheram exatamente a medida que eles precisavam consumir. Colheu exatamente de acordo com a necessidade de cada um. E assim todos tiveram suas necessidades supridas e sua sede saciada. Todos de igual modo, de acordo com a necessidade que eles tinham, assim colheram. E acredite, não faltou para ninguém. Todos que me ouvem agora, isso aqui é para quem crê na palavra de Deus. Não vai te faltar também. Seja você quem for, independente do seu grau religioso. O Deus que proveu na vida desse povo, Deus também quer prover na sua vida. Basta que você não se preocupe com o amanhã. Viva o hoje. Amanhã é outro dia, uma outra história, um outro momento. Porém, independente da história de amanhã, Deus não muda. Ele continuará sempre o mesmo. Provê hoje, amanhã, a depois, a depois, a depois. Essa geração do passado, para quem não sabe, eles murmurou tanto, erraram tanto que foi rejeitado lá na frente. E mesmo assim o Senhor estava provendo na vida deles, de murmuradores. Se o Todo-Poderoso estava provendo na vida dos murmuradores, acha mesmo que Deus não vai prover na vida dos adoradores? Ou você é murmurador como essa geração que era? Mesmo murmuradores o Senhor estava provendo mesmo assim, na vida de quem murmurava. Imagine na vida de quem adora. Até amanhã vai ter providência na vida de pessoas e vai ser a quantia certa.
na medida que você precisa, a quantia exata. Esta é a providência que o Senhor vai colocá-la nas tuas mãos. Versos de número 19. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para o amanhã seguinte. Ou seja, não precisa guardar para amanhã. Porque o Deus de providência sabe que amanhã vocês precisam de novo. De novo e de novo. Ou seja, Deus está provendo hoje e amanhã de novo vai ter providência. E depois, pastor? Vai ter providência. E depois, providência. Nunca irá faltá-lo. O Senhor vai sempre suprir de acordo com a necessidade de cada um. No versos 20, assim está escrito: eles, porém, não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram do maná para o amanhã seguinte. Porém, deu bicho e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Veja que a ordem de Moisés era que não deixasse deste alimento para o amanhã. Amanhã o Senhor ia prover de novo, mas alguns não deram ouvido o que Moisés falou. Guardou. De um dia para o outro, deu bicho e cheirava mal. Era um alimento sagrado, enviado direto do céu, era uma providência divina, mas tem que ser consumida hoje. Porque Deus queria mostrar para este povo que da mesma forma que Ele proveu hoje, está entendendo isto? Ele vai prover amanhã de novo. Por isso não precisa se preocupar com amanhã. O Deus que proveu ontem na tua vida está provendo hoje. Amanhã de novo Ele vai fazer com que haja providência. Por isso tem pessoas que estão preocupadas com amanhã e Deus me trouxe aqui para lhe dizer. Ele não muda. Ele continua sendo Deus. Amanhã vai ter providência de novo e de novo. Ele não vai deixar de faltar. E a providência será sempre na quantia certa, de acordo com a tua necessidade. É exatamente a quantia que você precisa, essa é a quantia que Ele vai prover. Por isso não os preocupeis com o amanhã. Viva hoje, porque amanhã já está preparado pelo vosso Deus. Era para que eles consumissem tudo, porque amanhã de novo teria providência. Mas alguns guardaram. E aí deu bicho e cheirava mal. Moisés se indignou, porque não era para eles guardarem. Acredite você, Deus não muda, queridos. Deus foi, é e será o mesmo sempre. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque vindo o calor se derretia. Aquela providência não se podia deixar guardada para outro dia, senão estragava, derretia. Era algo gelado, lá no deserto. Imagine no deserto, Deus enviava uma providência gelada, lá do céu. Um pão especial, diferente do que conhecemos. A Bíblia disse lá no início que parecia escama, só que gelado. Porque quando se trata de deserto, é um lugar quente. Então o povo precisava ter a necessidade suprida e a sede saciada. E o Senhor sabia do que o povo precisava. Por isso Ele enviava um só pão, mas com funções duplas, que supria e saciava ao mesmo tempo, para que não faltasse nada para esse povo. E a recomendação era que não guardasse para outro dia, por ser uma providência divina e gelada, direto do céu. Amanhã o Senhor enviaria de novo e de novo. Mas alguns se atreveram a guardar. E a Bíblia diz que se guardasse para outro dia, derretia, ou seja, estragava, deu bicho, cheirava mal. Então, quando Deus nos recomenda confiar que amanhã vai ter, é porque vai ter providência. Quando o Senhor nos recomenda confiar que Ele vai prover, é porque Ele vai prover. É porque Ele te conhece e sabe qual é a tua necessidade. Mas eu te pergunto, quem é você? Você é daqueles que murmura ou você é daqueles que adora? Você é daqueles que crê ou você é daqueles que duvida? Aqui tem aqueles que acreditavam e tem aqueles que duvidavam. E você? Quem é você? Eles escolheram aqui aqueles que confiam exatamente a quantia certa, de acordo com a necessidade de cada um. De acordo com a necessidade, a providência foi exatamente a quantia que eles precisavam. A providência na sua vida vai ser exatamente a quantia que você está precisando. A necessidade que você tem,
a providência que será enviada será exatamente a quantia certa para que a sua necessidade seja suprida. Porque o Senhor sabe qual é a sua necessidade. Por isso a providência que te será enviada será de acordo com a necessidade que você tem. Não será mais e nem menos. Será na quantia certa para que o seu problema seja resolvido, diz o Senhor. Tá bom? Não te preocupa com amanhã não. Viva hoje. Porque o Deus que está provendo hoje, Ele vai prover amanhã de novo. De novo e de novo. E nunca faltará. Porque o Senhor foi, é e sempre será o Deus de providência. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Retenha isso no seu coração. O Senhor proveu ontem, hoje, proverá amanhã, a depois, porque Ele sempre será Deus. E Ele sempre será o Deus de providência. Ou seja, nunca te faltará, diz o Senhor dos Exércitos. Tá certo? Forte abraço. A providência será exatamente a quantia certa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.